Cada um como Deus fez. Cada um fique na vocação em que foi chamado. Foste chamado sendo servo, não te dê cuidado. E se ainda pode ser livre, aproveita a ocasião. Porque o que é chamado pelo Senhor, sendo servo, é liberto do Senhor. E da mesma maneira também o que é chamado sendo livre, servo é de Cristo. Fostes comprados por bom preço, não vos façais servos dos homens. Irmãos, cada um fique diante de Deus no estado em que foi chamado. 1 Coríntios 7, 20 a 24. Deus não faz acepção de pessoas. Cada pessoa chegou diante de Deus em um estado de espírito, numa situação moral, num ambiente social, em um quê de pureza ou de pecado e mais, certezas e incertezas, segurança, anelos ou de descaso até, mas se chegou a Deus, e Deus o recebeu por seu. Porque Deus não tem acepção de pessoas. Deus recebe a cada um do jeito que se achar ou se chegar a Ele. E se necessário ou preciso, Ele amolda, conserta, adorna, melhora, faz crescer, purifica, santifica, justifica e toma para si para sempre. Todos vós, vinde a mim, disse Jesus, porque Deus não julga em acepção de pessoas. Seja quem for, como estiver, reconheça o seu estado. E se reconhecer que Deus quis que fosse assim, seja com ansiedade, solicitude ou com gratidão, se aproxime dele, acreditando no seu amor, e aquilo que for para melhor, ele melhorará. Deus o recebeu por seu. Deus não usa a acepção de tamanho. O que se chegar a ele e não for para melhora, não impede ele receber a cada um como tal estiver. Você, seja quem for, é alvo privilegiado de um mesmo amor, de um imenso amor. Não importa com qual pensamento você se chegou a Deus, Ele recebe por seu, porque Deus não faz acepção de pessoas. Cada um como Deus chamou, e isto não se trata somente de denominação, chamado ministerial, regime eclesiástico ou religioso. E nisto suportem-me, suportem-nos. Deus os recebeu para si. Deus os recebeu por seus. Deus não faz acepção de pessoas. Deus não tem distinção de pessoas. Mas não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis, porque o infiel não vê com bons olhos a repreensão, nem o castigo, nem o açoite de Deus. Porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? Deus não julga em acepção de pessoas. No entanto, em juízo santo, os que não continuam a ser santos, mesmo amados, não amam a luz, porque que concórdia há entre Cristo e Belial?
Ou que parte tem o fiel com o infiel? E que consenso há entre o templo de Deus e os ídolos? Deus não faz acepção de pessoas. Deus não usa acepção de pessoas. Porque mesmo em bênçãos para o futuro está escrito: porque vós sois o templo do Deus vivente, como Deus disse, neles habitarei, e entre eles andarei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo, porque Deus os recebeu por seus. Deus não faz acepção de pessoas, mas é necessário que os que ainda estão de fora vivam a verdade do lugar que estiver, pelo que sai do meio deles e apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis nada imundo, e eu vos receberei. E eu serei para vós pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Segundo aos Coríntios 6, 14 a 18. Deus não tem acepção de tamanhos. Toda a alma esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há potestade que não venha de Deus, e as potestades ou autoridades que há foram ordenadas por Deus. Por isso, quem resiste à autoridade, resiste à ordenação de Deus. E os que resistem trarão sobre si mesmo condenação. Por quê? Porque Deus não faz acepção de pessoas. Deus não julga em acepção de pessoas, porque os magistrados não são para terror para as boas obras, mas para as más. Queres tu, pois, não temer a autoridade? Faz o bem, e terás louvor dela, porque ela é ministro de Deus para teu bem. Mas se fizeres o mal, teme, pois não traz de balde a espada, porque é ministro de Deus e vingador de Deus para castigar o que faz o mal, porque Deus os recebeu por seus. Deus não usa acepção de pessoas. Faz bem lembrar disto quanto às autoridades. É necessário que lhes estejais sujeitos, não somente pelo castigo, mas também pela consciência. Por esta razão também pagais tributos, porque são ministros de Deus, atendendo sempre a isto mesmo. Deus os recebeu por seus. Deus não faz acepção de pessoas, portanto, dai a cada um o que deveis. A quem tributo, tributo. A quem imposto, imposto. A quem temor, temor. A quem honra, honra. A ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor com que vos ameis uns aos outros. Porque quem ama aos outros, cumpriu a lei. Romanos 13, 1 a 8. No estado em que foi chamado. Deus não tem acepção de pessoas, pelo que também de um, e esse já amortecido, descenderam tantos em multidão como as estrelas do céu e como a areia inumerável que está na praia do mar. Porque Deus não julga em acepção de pessoas. Ao fazer menção dos heróis da fé e dos que lhe esperam a vida toda, se escreveu: todos estes morreram na fé, sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe e crendo-as, abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Porque os que isto dizem claramente mostram que buscam uma pátria.
pátria celestial, porque Deus os recebeu por seus. Deus não faz distinção de pessoas. Os que já saíram do Egito, efetivo ou simbólico, se na verdade se lembrasse de onde haviam saído, teriam oportunidade de tornar, mas agora desejam uma melhor, isto é, a celestial, pelo que também Deus não se envergonha deles de se chamar seu Deus, porque já lhes preparou uma cidade. Hebreus 11, 12 a 16. Deus não usa acepção de pessoas. Isto, porém, vos digo, irmãos, que o tempo se abrevia, e o que resta é que também os que têm mulheres sejam como se as não tivessem, e os que choram como se não chorassem, e os que folgam como se não folgassem, e os que compram como se não possuíssem, e os que usam deste mundo como se dele não abusassem, porque a aparência deste mundo passa. 1 Coríntios 7, 29 a 31. Por quê? Porque Deus não faz acepção de pessoas. Portanto, não entres na vereda dos ímpios, nem andes pelo caminho dos maus. Evita-o, não passes por ele, desvia-te dele e passa de largo, pois não dormem se não fazem mal, e foge deles o sono se não fizerem tropeçar alguém. Porque comem o pão da impiedade e bebem o vinho das violências. Mas ficou escrito: Filho meu, se os pecadores com blandícias te quiserem tentar, não consintas. Por quê? Porque Deus não tem acepção de pessoas. Morre grão de trigo. Porque se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, dá muito fruto. João 12, 24 e 25, Provérbios 4, 14 a 19. Então, morre grão de trigo. Buscai no livro do Senhor e lede. 3 jovens foram condenados a queimarem numa fornalha ardente. Mas quando interrogados sobre o livramento de Deus ou não, responderam: De certo o Senhor nos livrará, mas em não livrando, este assunto é com Deus. Então, morre grão de trigo, porque o justo viverá da fé. Porque está escrito: aquele que tem mulher, seja como se as não tivesse. Porque o Senhor disse: buscar-me-eis, e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Foi nesta fé que o povo de Israel atravessou o Mar Vermelho, passando em seco a pés enxutos. Então, morre grão de trigo. Louvor é um elogio que se faz a alguém, uma menção honrosa, homenagem, felicitação, recomendação por profundo reconhecimento ou gratidão. Mas que isto é quando Deus lhe leva a adoração, que é render-se, quebrantar-se, ajoelhar-se diante de Deus, dirigir-se a Ele extasiado e com suas maravilhas maravilhado. Então, morre grão de trigo. Comunhão é o mistério, revelação, elevação e sublimidade em reconhecer Deus no irmão, igual e idem, como está escrito: Nisto é glorificado o meu Pai,
em que deis muitos frutos. Nisto conhecerão que sois meus discípulos, se tiverdes amor entre vós. Por quê? Porque Deus não tem acepção de pessoas. Então, morre grão de trigo, porque Deus não faz acepção de pessoas. Porque quando perguntaram a Jesus, dizendo: Mestre, nós sabemos que falas e ensinas bem e retamente, e que não consideras a aparência da pessoa, mas ensinas com verdade o caminho de Deus. É-nos lícito dar tributo a César ou não? E, entendendo ele a astúcia deles, disse-lhes: Por que me tentais? Mostrai-me a moeda. De quem tem a imagem e a inscrição? E respondendo eles, disseram: De César. Disse-lhes então: Dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. E não puderam apanhá-lo em palavra alguma diante do povo, e, maravilhados de sua resposta, calaram-se. Lucas 20, 21 a 26. Porque Deus não faz acepção de pessoas. Cada um como Deus fez.